pessoal, vocês estão tudo bem com vocês? Então está muito bem. Vamos lá? Estamos falando de clima, então vamos falar hoje sobre sociedade e clima, tá bom? A sociedade ela tem um comportamento que ele tem base no clima do lugar onde ele vive, tá bom? As roupas que ele usa, a alimentação, os costumes que ele tem, isso tem muito a ver com o tipo de clima que há naquele lugar que ele vive, tá certo? Bem como o tipo de moradias, né, vestuário, moradias. Então isso tudo tem uma influência do clima onde ele vive. Por exemplo, na Rússia, eles usam roupas muito espessas, roupas pesadas, grossas, para proteger do frio, porque lá é muito frio. Na maior parte do ano é muito frio. Então eles usam roupas que se adaptam ao tipo de clima frio. Também a bebida, eles tomam bebida forte, né? Bebida que aquece, a alimentação. Então é diferente de um pessoal, por exemplo, que mora lá no Mali, né? Lá na África, onde que as casas são feitas de barro, né? São feitas de uma maneira diferente. Por exemplo, onde tem neve, eles fazem a casa com o telhado inclinado. Onde tem muita neve, estão cada vez mais inclinados. Então as construções nesses países que você vê, aqueles prédios que tem aquelas torres enormes, né? Bem com pico, né? Já viu assim, aquelas torres enormes? Então o telhado das casas são todos assim. Então por quê? Para escorrer a água da chuva e a neve. Lá no Mali, na África, a maioria das casas são todas sem telhado inclinado. Por quê? Porque há pouca chuva, muito pouca chuva, não tem neve para escorrer, para escoar. Então, o que acontece? O tipo de construção que existe lá é diferente, por ser quente, de um lugar em que tem construções de lugar frio. Países que neva, que chove muito, então os telhados são diferentes. Também a cultura das pessoas, o costume, as roupas que elas usam roupas mais leves devido ao calor, tá certo? Então, o clima ele influencia no tipo de cultura, no tipo de comportamento, de alimentação, de construção, o modo dessas pessoas viverem. Tudo isso tem uma influência do clima. O clima ele é não só chove, faz neve, venta, né, faz frio, faz calor, não. Ele interfere no tipo de vida que a pessoa leva. Do mesmo modo, esse clima ele tem uma interferência na agricultura. E na agricultura também tem essa mesma interferência. Porque há lugares em que é frio, então é um tipo de cultura. No lugar que é mais quente, tem menos chuva, é um tipo de cultura diferente. Por exemplo, a região de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, aqui no Brasil, predomina-se muito o cultivo da cana-de-açúcar, né? Cana-de-açúcar. O que favorece o plantio da cana-de-açúcar? É uma área plana, né? O clima é favorável a esse tipo de cultura, a mecanização. Então o relevo, olha aí o relevo entrando aí. O relevo também interferindo no tipo de produção que há na região. Porque se fosse montanhas, não é viável plantar cana de açúcar, tá? Mas se você vai, por exemplo, no sul do Brasil, você vai ver muito que a agricultura que se dê bem com o clima frio, mesmo que seja em montanhas. Pra que isso, né? Mesmo que seja em montanhas ou plano, o que acontece? O clima ele indica o tipo de cultura que deve ser feito ali. Tá certo? Se você vai no Nordeste, você vai encontrar que lá é uma área muito seca, né? Muito árida. Então ali você não vai encontrar as mesmas culturas que você encontra no Sul. Muito poucas coisas. Então o clima ele modifica a paisagem agrária. Ele modifica o tipo de cultura que vai ser exercido. Então, como lá nós falamos do comportamento das pessoas, vestimenta, tipo de alimentação que ela tem, como ela vive, como ela anda, como ela se veste, tudo mais, tem interferência do clima. Também a agricultura tem a interferência do clima no tipo de agricultura que tem no lugar, tá certo? Então, lugar que é quente é um tipo de cultura, lugar que é frio é outro tipo de cultura. E atrás dessa cultura vem também o estilo de vida das pessoas, tá bom? A gente não pode esquecer que a tecnologia
A tecnologia também ela interfere nesses aspectos, tá? Muitas vezes em locais que é frio, ou melhor, vamos falar do local que é quente, que chove pouco. Vamos falar do lugar que chove pouco. A tecnologia naquele lugar ela consegue fazer com que melhore o tipo de irrigação. A irrigação, por exemplo, através de maquinários, plantas que há alguma modificação para que ela resista mais. Então há um tipo de aplicação da tecnologia favorecendo esses lugares. No sul, por exemplo, tem muitas estufas, né? A pessoa vai plantar morango, ela cria todo um ambiente favorável, né? Através da tecnologia, morango, outras coisas, outras culturas nessas estufas para que haja uma boa produção. Inclusive, em estufas costumam colocar colmeias, né? Na estufa, onde que as abelhas elas podem entrar e sair. Elas entram, polinizam as plantas, tá? Para que haja uma melhor produção e um melhor processo, né, de aproveitamento dessa cultura. Então, há todo um aspecto tecnológico que favorece, né, nesses ambientes que têm dificuldade em ter produções de agriculturas, tá certo? Então, pessoal, hoje, basicamente, para essa semana é isso. O clima interfere no nosso modo de vida, como nós nos comportamos, como nós nos vestimos, como nós nos alimentamos. O clima interfere na produção de alimentos, na produção agroindustrial, tá certo? Cada lugar que tem um clima mais seco, ele tem um tipo de cultura, um lugar que tem um clima mais úmido, ele tem um tipo de cultura, tá certo? E temos também, em alguns aspectos, a ajuda da tecnologia para que em alguns lugares possa se adaptar àquilo que não seria comum, né? Não seria pelo clima normal dali, não seria viável, não seria possível, mas a tecnologia nos ajuda a ter uma produção, a ter um caminho de produção mais favorável para a sociedade, tá certo? Esse era o vídeo de hoje. Eu quero dar o meu bom dia, boa semana, tudo de bom, um abraço e bons estudos.